Salve, salve, pessoal. Boa noite, tudo bem? Vamos entrando, compartilhando, curtindo essa live que hoje vai ser pancada. Aliás, o dia começou punk, já começou difícil, mas estou aqui firme e forte. Hoje nós iniciamos com o Eric Clapton. Sempre vai bem, não é? Olá, pessoal. Nós vamos hoje conversar de uma maneira mais breve, provavelmente. Quem está por aí? Luiz Fernando, Mato Grosso do Sul. Opa! Delta PF, Paraíba na área. Vamos lá, pessoal. Vamos compartilhando. Convidem aí seus parceiros. São Luís. Quem mais aí de São Luís? Boa noite, São Paulo. Grande mestre Fernando. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Goiânia, Diogo, Azambuja, professor grande Azambuja. Como anda o Maranhão? Quem está perguntando isso? O Maranhão está de vento em popa, né? Sempre na mídia. Não sei se vocês acompanharam, mas na carta aberta aí do procurador, do subprocurador, ex-subprocurador-geral da República, fazendo uma crítica ao procurador-geral da República, fez menção a um maranhense, né, que é um grande profissional, que é o Eduardo Botão Pelela, procurador da República, assessor dele. Então o Maranhão está sempre na mídia. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos compartilhando. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Cleopas, eu sou delegado de polícia do concurso 2002 aqui no Maranhão. Estou em São Luís do Maranhão, trabalhando. Antes fui escrivão da Polícia Civil e escrivão da Polícia Federal. Sou professor universitário, graduação, pós-graduação e autor de algumas obras jurídicas, entre as quais as que têm maior pertinência para a atividade, especialmente para quem está interessado em fazer concurso, é este livro, Delegado de Polícia em Ação. Um livro teórico e prático, bastante interessante. Um livro com mais de 600 páginas, que na última formatação, para não ficar muito extenso e também não onerar muito o consumidor, vocês, a editora resolveu reduzir um pouquinho a letra e conseguiu deixar em 600 páginas. Mas é uma obra que tem um aprofundamento nos temas bastante interessante. Teoria e prática, bem interessante. Este outro livro, Questões Discursivas de Delegado de Polícia, que eu coordeno juntamente com o professor Bruno, que é meu coautor naquele livro azulzinho aqui, Delegado de Polícia em Ação. O Bruno, também delegado de polícia. E nós estamos aí tentando contribuir de alguma forma para vocês que estão interessados em ingressarem na nossa carreira. Tá certo? É interessante vocês conhecerem, ambos são publicados pela Iuspódio. Será sorteado, um deles será sorteado, aliás, mais de um de cada, tá? Lá no Aulão, no Pará. Eu participo do grupo Adelante Focado, do meu amigo Ailton Zuc, que vocês conhecem. Exatamente, show de bola. Luiz Fernando, Mato Grosso, vai estar lá, então lá a gente se encontra. E também do grupo do Saber Mais Direito, do Dalmo, que organiza esses aulões, e eu estou fazendo uma transmissão pelo Periscope do Saber Mais Direito todas as segundas-feiras, às 10h30. Lá eu desenvolvo um curso livre, que eu resolvi chamar de um curso livre de processo penal, voltado para o delegado de polícia, tá? Aqui, nas quintas-feiras, eu vou trabalhar diretamente no meu Periscope, com temas pontuais, temas específicos, comentários de questões, dicas de estudo para o cargo de delegado de polícia, enfim, atualidades, uma série de questões aí mais pontuais que nós pretendemos trabalhar aqui, tá certo? Em uma outra live, eu não sei se aqui no meu Periscope eu não sabia mais direito, eu perguntei se eu teria, eu acho que foi no do Saber Mais Direito, se eu poderia tomar uma tacinha de vinho, alguma coisa, na live de quinta-feira. Vocês me permitiram, tá certo?
eu resolvi então colocar aqui do lado. Afinal de contas, o dia começou cedo e não parei ainda, tá certo? Não parei, trabalho os 2 turnos. Aliás, meu chefe está aqui na live, meu chefe está aqui. Inclusive, o tema de hoje foi uma sugestão dele, Dr. Fernando. Dr. Fernando, se apresente, está por aí? Dr. Fernando verificou, ainda não, estou aqui na apresentação. Dr. Fernando verificou um post do Defensor Público da União, Pedro Coelho, do Rio de Janeiro, bastante interessante no Facebook, sobre cadeia de custódia, e me sugeriu, perguntou por que eu não trabalhei o tema e tal. Por coincidência, eu já tinha lido sobre a matéria, inclusive a principal obra sobre o tema, e disse, é uma boa, vamos então trabalhar. Então eu agradeço aí o Dr. Fernando, que me sugeriu o tema, e vocês vão ver a importância. Será então o meu relógio, tá? Terminando esta taça, eu acho que nós conseguimos concluir a nossa live de hoje. Bem, falaremos sobre a quebra da cadeia de custódia no processo penal. O nosso olhar será um pouco mais interessado para as ressonâncias deste tema na atividade do delegado de polícia, na fase de investigação preliminar. Por que eu digo que vou fazer uma análise interessada, digamos assim, com maior interesse cognitivo para a nossa área de atuação? Por diversas razões. Primeiro, porque sou delegado de polícia. Segundo, porque vocês que estão me assistindo, muito provavelmente, só estão fazendo isso por conta da verticalização que eu dou aos temas para a atividade de delegado de polícia e provavelmente pretendem ser delegado de polícia. E o mais importante dos motivos, que é o cenário ou local que ocupa o delegado de polícia e a própria atividade policial na chamada cadeia de custódia probatória no processo penal. E que papel é esse que a polícia exerce na cadeia de custódia probatória? Eu diria para vocês, de forma bastante direta, o principal papel. O delegado de polícia, como coordenador da investigação, exerce o principal papel na cadeia de custódia probatória no processo penal brasileiro. Nenhum autor fala sobre isso, tá? Até porque é um tema recentíssimo. Apesar de nós já termos insinuações na nossa legislação há bastante tempo, inclusive no próprio CPP, tá? Mas é um tema que bastante novo no debate nacional. Para vocês terem uma ideia, este livro do professor Geraldo Prado, que é o principal trabalho desenvolvido no Brasil, exatamente. Aliás, pessoal, foi bom aqui o Azambuja fazer esse comentário. Vocês muito provavelmente sejam os primeiros, a ouvirem uma live sobre isso. Se eu estiver equivocado, algum de vocês, eu sei que vocês são muitos, centenas, pelo Brasil inteiro, deem esse feedback. Se algum outro professor já falou sobre isso, se fez alguma live sobre isso, faça esse feedback, me deem aí, me digam alguma coisa que vai ser interessante. E este tema, senhores, vejam, este tema é uma aposta que eu tenho como um grande tema para as próximas provas de delegado de polícia. Na hora que o debate florescer, como tem florescido, com livros, com capítulos de livros, como, por exemplo, nesta obra, Investigação Criminal, Provas, que tem um capítulo de livro sobre isso, artigos, inclusive na internet, vocês podem verificar. É óbvio que as bancas vão começar a se interessar pelo tema. E se o principal tema tratado no processo penal em 2014, 2015, até início de 2016, primeiro semestre eu diria, foi o tema da audiência de custódia, tema que eu tratei na última live, na quinta-feira, aqui no meu Periscope. O tema da cadeia de custódia probatória é hoje o tema mais debatido no processo penal brasileiro.
Vou repetir. Esses dois temas que só têm em comum a custódia, a palavra custódia, tá certo? Inclusive com significados completamente diversos, são duas grandes apostas que eu tenho para os próximos concursos. Beleza? Que em ambos os cenários, a polícia... Exatamente, a Zambuja que está falando isso, eu já escrevi, fui um dos primeiros a tratar sobre o tema da audiência de custódia, inclusive escrevi sobre isso. Vocês podem ter acesso lá no site do Empório do Direito, onde inclusive eu escrevo semanalmente. Eu tenho uma coluna, juntamente com o meu coautor, Bruno, que é a coluna Atividade Policial entre Constitucionalismo e Democracia. Mas eu escrevi esse tema em 2014, final de 2014, quando foi regulamentada a matéria aqui no Maranhão, que foi o estado que primeiro regulamentou a matéria sobre a audiência de custódia. Eu publiquei no início, em fevereiro de 2015, e aí foi o tema, em 2015, mais trabalhado. Portanto, esses dois temas são duas grandes apostas. Vocês que estão verdadeiramente interessados em ser delegados de polícia, não podem deixar esses temas à margem. Beleza? Às vezes pode parecer chato, mas não existe conteúdo no processo penal que esteja dentro daquela estrutura essencial que eu já falei para vocês, que é a espinha dorsal do conteúdo para delegado, que vocês podem deixar à margem. Vocês não podem, como futuros delegados, deixar esse tipo de conteúdo à margem. Pois bem, a cadeia de custódia, eu disse que o delegado de polícia exerce o principal, não só o delegado, eu vou falar da polícia, o principal papel nessa cadeia de custódia e na manutenção da sua rigidez, possibilitando evitar posteriormente as grandes consequências da quebra dessa cadeia de custódia ou não. Vejam, a importância que o delegado de polícia tem como chefe dessa investigação é tamanha que os autores que vocês forem verificar, embora não tenham colocado a fase preliminar neste patamar que eu estou colocando, vão deixar claro nas entrelinhas que a grande importância, e eu concordo com isso, o professor Geraldo Prado identifica muito bem, a grande importância do tema é precisamente para aqueles meios que ele chama, inclusive está no título do seu livro, de meios ocultos de investigação. Eu vou preferir chamar de técnicas especiais de investigação. Ou seja, aquelas técnicas ou meios de obtenção de prova, como a interceptação telefônica, especialmente, a própria busca e apreensão, que não é tão especial assim, já vinha previsto, a infiltração policial. Por quê? Porque essas técnicas de investigação, que têm sido utilizadas cada vez mais, precisam, para a sua legitimação, de um maior controle epistêmico da sua validade, para utilizar uma expressão que ele usa no título. Prova penal e sistema de controles epistêmicos. A quebra da cadeia de custódia das provas obtidas por meios ocultos. Porém, não é apenas neste âmbito que há incidência. Pessoal, eu vou só pedir que vocês façam as perguntas ao final. Eu prefiro que o feedback de vocês e o estímulo para superar o cansaço, inclusive, sejam apenas os coraçõezinhos aí, tá? As perguntas eu prometo ao final responder, porque se eu continuar olhando aqui cada pergunta eu vou acabar me desconcentrando. Então vejam, mas não é apenas nestes âmbitos, como o professor Geraldo Prado trabalha por uma razão até prática, porque aqui ele trabalha um parecer, que nós vamos já falar em que âmbito foi sugerido, que foi um caso decidido pelo próprio STJ, no habeas corpus, mas eu já identifico indícios de normatividade da matéria no próprio Código de Processo Penal. Apesar de a doutrina, especialmente o professor Geraldo Prado, dizer que não existe regulamentação do tema, de fato, não existe uma regulamentação própria, que deveria, eu acho que deveria,
existia um tópico, artigos e tudo mais, falando sobre, lá quando o Código trabalha com provas, sobre a necessidade da manutenção da cadeia de custódia probatória, além das consequências de tudo mais. Mas afinal, o que vem a ser a cadeia de custódia das provas? A explicação é mais ou menos tautológica. Vejam que é fácil você deduzir, mesmo que intuitivamente, o que isso significa. Que custódia aqui está no sentido de guarda, de cuidado. Portanto, a cadeia de custódia nada mais é do que um encadeamento lógico que deve existir da guarda das provas na persecução criminal. Ora, isso parece saltar aos olhos de todos, que é uma coisa óbvia. Sim, é claro que todos os atores que trabalham no sistema de administração da justiça, especialmente da justiça penal, da polícia até o judiciário, toda a persecução criminal, todos eles devem custodiar essas provas. Até porque a sua validade posterior será condicionado por esta rigidez probatória. Ou seja, é como se fosse uma corrente, em que cada elo dessa corrente possui uma importância fundamental e que, se for perdido, trará consequências posteriores. Até aí tudo bem? Portanto, a noção mais elementar sobre a cadeia de custódia probatória é exatamente o iter, assim como existe o iter criminis, existe aqui o que eu preferi chamar de iter probatório. Ou seja, o caminho que é percorrido pela prova, pelos elementos de prova e pelos atores dessa custódia. Portanto, duas coisas aqui são fundamentais. As provas em si, ou os elementos de prova, os atores, eu vou dizer três, e a maneira como esses atores lidam com essas provas. Portanto, tão importante quanto os meios de provas, os objetos em si, da própria teoria probatória, o como se procede é de fundamental importância. Eu diria até que nessa cadeia de custódia, o que está em jogo é o como. É como que foi verificada, como que foi preservada, como que foi colhida essa prova, como que foi submetida às perícias, como que foi apresentado o resultado dessas provas à autoridade policial, como que foi apresentados esses elementos de prova ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e aqui um outro ator fundamental para toda esta situação. Aliás, sem o qual não existiria sentido sequer para esta análise, qual seja a defesa. É exatamente porque está no cerne desse debate o direito à prova. Não só o direito de acesso à prova, mas de acesso à completude, à inteireza dessas provas que são produzidas. O que está em jogo é a possibilidade de paridade de armas, de ampla defesa e do exercício do contraditório. São essas coisas que estão em jogo. Porém, vejam como esses direitos, essas garantias são exercitadas por excelência no curso do processo penal. Percebam que evidencia-se muito mais a importância do que é produzido na fase preliminar. Porque nem tudo que é produzido na fase preliminar significa que poderá ser valorado pelo juiz. Nós vamos ter que ter critérios. Nós teremos que ter, por exemplo, formas de controle, aquilo que no direito americano se chama de discovery devices, ou seja, possibilidades de controle de parâmetros de conhecimento da fonte de prova. Que isso deve ser possibilitado à defesa para que o réu, ao ser submetido a um processo, não esteja exclusivamente dependente
daquilo que foi produzido pelo Ministério Público, pela acusação e também pela polícia. Perfeito? Ok? Então, nem tudo que é produzido por polícia e Ministério Público, aqui considerado como Estado acusação, me permitam colocar tudo no mesmo barco, nem tudo que é produzido aqui será ou poderá ser valorado pelo juiz e, consequentemente, terá validade. Nem tudo. Beleza? Então, vejamos. O Código de Processo Penal, e na minha live de segunda-feira eu tratei sobre isso, quando falo sobre as diligências, já é claro, lá no artigo 6º, se não me falha a memória, incisos 1º, 2º e até no inciso 7º, ao determinar que o delegado de polícia deverá, havendo uma prática de infração penal, o delegado de polícia, entre outras diligências, deverá se dirigir ao local do crime e preservar o local, bem como os objetos, instrumentos, até a chegada dos peritos. Além disso, deve, após a liberação pelos peritos, apreender os objetos, instrumentos de crime, tudo que seja conveniente, tudo que seja necessário para a instrução da investigação, para a elucidação do caso. No outro dispositivo, diz que o delegado de polícia poderá determinar a realização de quaisquer perícias que sejam necessárias à investigação. Então vejam, no momento em que, além disso, um outro dispositivo, para ficarmos apenas nestes, que fala sobre isso, me parece serem fundamentos normativos da chamada cadeia de custódia, é o artigo 245, que faz referência às buscas domiciliares, parágrafo 6º, que diz o seguinte: a descoberta a pessoa ou coisa que se procura será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Ou seja, pessoa ou coisa que seja porventura apreendida será colocado sob a custódia da autoridade policial ou de seus agentes. Esses dispositivos, artigo 6º, incisos 1º, 2º e 7º, se não me falha a memória, porque eu não estou com ele aqui para visualizar, bem como o 245, parágrafo 6º, na minha concepção, aliado à proibição de obtenção de provas ilícitas previstas na Constituição Federal, servem de arcabouço normativo, de fundamento normativo para a chamada preservação da cadeia de custódia no processo penal. Perfeito? Ora, qual é o sentido da exigência legal de que o delegado de polícia, ao grande professor Vinícius, chega junto aí e acompanha? Isso é importante para a matéria do professor Paulo Vinícius. O professor Paulo Vinícius trabalha aí com peças práticas. Nós vamos falar agora, professor Paulo, sobre duas importantes medidas cautelares que estão diretamente relacionadas ao tema que eu estou trabalhando, que são exatamente a interceptação telefônica e a busca e apreensão. Então vejam, qual é o sentido de que o delegado de polícia, por expressa determinação legal, ao se dirigir ao local do crime, tenha que preservá-lo? E que os peritos é que façam a colheita desse material. E que ele apreenda, ou aqui, diretamente, no local do crime, ou na busca e apreensão domiciliado 245, parágrafo 6º. Qual é o sentido? É exatamente porque é a preservação desses elementos de prova, ou mesmo de provas, que será determinante para a validade dessas provas futuramente. Então vejam, a maneira como esses elementos de prova são recolhidos pelos peritos, sem adulteração, a maneira como são conservados na delegacia, nos institutos médico-legais, nos institutos de criminalística, a maneira como é avaliada a integridade desse material que deve ser encaminhado ao Poder Judiciário, tudo isso vai condicionar a própria validade da medida posterior. Isso chama-se manutenção da rigidez
da cadeia de custódia probatória. Ok? Ficou claro qual é essa ideia? Pois bem, qual foi o caso que foi levado ao STJ? Deixa eu verificar se eu estou aqui com o caso. Estou. Foi o habeas corpus 160.662 do Rio de Janeiro. Habeas corpus 160.662 do Rio de Janeiro, decidido na sexta turma, no dia 18 de fevereiro de 2014. A ministra Assucete Magalhães foi a relatora. E vejam o que a ministra decidiu. A Polícia Federal, na operação Negócio da China, resolveu excluir... O professor Paulo Vinícius, continua aí? Professor Paulo Vinícius está por aí? Se tiver, vejam. Houve uma interceptação telefônica. A Polícia Federal, ao encaminhar o resultado dessas interceptações para o Poder Judiciário, suprimiu parte deles. Aliás, isso acontece com bastante frequência, de haver uma seletividade de diálogos e encaminhar para o Poder Judiciário. Chegou então ao STJ e o STJ decidiu que constitui, entre aspas, ok? Entre aspas, constitui constrangimento ilegal a seleção do material produzido nas interceptações autorizadas realizados pela Polícia Judiciária, tal como ocorreu subtraindo-se do juízo e das partes o exame da pertinência das provas colhidas. Decorre da garantia da ampla defesa o direito do acusado à disponibilização da integralidade da mídia, contendo o inteiro teor dos áudios e diálogos interceptados. Ou seja, se vocês forem verificar o que dispõe, a Lei 9.296, a Lei de Interceptação Telefônica, no artigo 6º, parágrafos 1º e 2º, nós temos: deferido o pedido da interceptação, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. Parágrafo 1º. No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. Parágrafo 2º. Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas. Vejam, em nenhum momento esses dispositivos, em nenhum momento esta lei diz que o delegado deve ou pode selecionar o conteúdo na mídia digital. Pelo contrário, diz de forma expressa: a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado. O auto circunstanciado poderá conter o resumo das operações realizadas. Mas, senhores, uma coisa é mídia digital com o conteúdo da interceptação. Outra coisa é o resumo apresentado em auto circunstanciado. É como se fossem memoriais. É claro que tem que ter um resumo, mas o delegado de polícia não pode encaminhar a mídia previamente modificada ou com conteúdo suprimido. Todo o conteúdo da interceptação deve ser encaminhado ao Poder Judiciário. Por quê? O auto, sim, o auto pode, mas a mídia deve ser total, por uma razão simples, que é exatamente o chamado direito à prova.
decorrente do direito à ampla defesa e do contraditório. Senhores, o contraditório, segundo o professor Canuto Mendes de Almeida, num livraço raríssimo que me permitam mostrar, Princípios Fundamentais do Processo Penal, livraço, professor Canuto Mendes de Almeida, diz, a degravação pode haver degravação daquilo que é concatenado com a investigação, mas isso faz parte do auto circunstanciado, a degravação, mas a mídia deve ser integral. Segundo o professor Canuto Mendes de Almeida, ele entende o princípio do contraditório ou contraditório como a ciência bilateral dos atos e termos do processo, com a possibilidade de reação, de contradição. Segundo esse conceito do professor Canuto Mendes de Almeida, decorrem ou são estruturantes, são elementos essenciais do princípio do contraditório, a ciência e a possibilidade de contradição ou de reação. Pergunto a vocês, como a defesa poderá contraditar o material encaminhado pelo acusador, pela acusação, sem o conhecimento prévio e integral desse conteúdo? É impossível. Portanto, não deve haver quebra da cadeia de custódia das provas. Aliás, neste livrinho, o professor Geraldo Prado diz que para ter validade, essas provas são colhidas, especialmente as provas que não são submetidas a contraditório prévio, que não são produzidas em contraditório, como o caso da interceptação telefônica, são submetidas a contraditório diferido ou posterior. Esse é o maior risco, exatamente porque não foram produzidas em contraditório. E daí resulta aquela importância da fase de investigação preliminar. O livro é este, tá? Para quem não viu, eu estou falando deste livro, professor Geraldo Prado. Daí por que a importância da fase preliminar? Para que haja validade, segundo o professor Geraldo Prado, deve existir a presença de dois princípios. Ele trabalha com dois princípios aqui na produção de provas, que ele chama de princípio da mesmidade. Eu explico isso. Ele usa um termo semelhante da língua espanhola, que na nossa tradução em português seria mesmice, e a ideia não é de mesmice, é o mesmidade no sentido de que a prova a ser avaliada pelo juiz deve ser a mesma que foi produzida na fase preliminar. Eu chamaria isso de princípio da identidade. Identidade. Deve haver absoluta identidade entre a prova valorada pelo juiz na fase processual com o que foi produzido na fase preliminar. Não é possível haver um recorte aqui na fase preliminar por parte do delegado ou do Ministério Público, selecionando aquilo que interessa. Princípio da mesmidade, que é igual, eu chamo de princípio da identidade. A síntese disso só terá validade se a prova valorada for a mesma prova produzida. Esta é a ideia essencial do chamado princípio da mesmidade. Fiquem atentos a isso. Imaginem vocês se uma banca de concurso pergunta um troço desse. Aliás, fiquei sabendo que já houve um concurso público que cobrou o tema da quebra da cadeia de custódia probatória. Fiquei sabendo, aliás, através do post lá do defensor público da União, Pedro Coelho, que foi exatamente a prova oral de juiz federal da 5ª Região. Ok? Prova no IP igual a prova no processo? Não, não é. Porém, algumas, como as provas cautelares, a exemplo da que eu estou falando, não poderão ser reproduzidas novamente,
já foi produzida uma interceptação telefônica. E o que é mais grave, a sua eficácia é condicionada ao desconhecimento da parte contrária. Por óbvio, ninguém que saiba que está interceptado vai falar bobagem no telefone. Então é uma prova inaudita altera pares. E aqui é o maior risco. As provas produzidas sem o conhecimento da parte contrária e que, portanto, só poderão ser submetidas a contraditório diferido, precisam ainda mais, com muito mais razão, serem exatamente as mesmas. Princípio da mesmidade. O segundo princípio que o professor Geraldo Prado trabalha, é exatamente isso. É o chamado princípio da desconfiança. Quem tiver curiosidade, eu escrevi bastante sobre a desconfiança democrática. Eu escrevi isso no artigo, e nesse livro eu escrevo sobre audiência de custódia, eu escrevo bastante coisa aqui, eu acho que umas 19 páginas. Eu falo sobre a desconfiança. A desconfiança, senhores, é uma medida democrática. Não existe democracia sem desconfiança. Existe desconfiança de todos os lados. Do judiciário com o legislativo, do legislativo com o judiciário, do judiciário com o próprio judiciário, com o executivo, Ministério Público com a polícia, enfim. A defesa com o Ministério Público, e eu poderia exemplificar, mas eu já falei sobre isso em outro momento. O certo é que é necessário, até em respeito ao princípio da presunção de inocência, que uma prova, para não ser considerada lá ilícita, supere essa presunção de inocência, ou esse estado de inocência, e supere as desconfianças que são democráticas. E essa desconfiança é, digamos, testada exatamente pelo exercício da ampla defesa e do contraditório. Perfeito? Ora, isso significa, senhores, que se houver, por qualquer razão, quebra nessa cadeia de custódia, nós teremos uma consequência. Consequência, aliás, terrível, gravíssima. Que consequência é esta? Esta prova deverá ser considerada pelo juiz como uma prova ilícita. E vejam, ele pode fazer isso, inclusive, antes mesmo do processo. Até porque, geraria nulidade. Até porque, segundo o professor Geraldo Prado, e é bastante interessante a sua perspectiva, a partir da reforma de 2008, a partir da mini-reforma do Código de Processo Penal de 2008, nós temos agora um sistema processual tipicamente acusatório. O professor Geraldo Prado já trabalha com esse tema há bastante tempo, desde a sua dissertação, uma obra bastante interessante sobre o sistema acusatório. E ele diz que aquela divisão que nós tínhamos em duas etapas da persecução criminal, ou seja, a fase preliminar de investigação e a fase de processo, não existe mais. Cedeu espaço, agora nós temos uma tríplice estrutura de um sistema acusatório que ele considera, inclusive, e eu concordo, como sendo o modelo ideal. Uma fase preliminar, uma fase intermediária e uma fase processual. A novidade aqui é a fase intermediária, que foi inaugurada em 2008 com a introdução do artigo 394, parágrafo 4º do CPP, que introduziu a chamada fase de admissibilidade da acusação, na qual nós teremos ou admissão ou rejeição da denúncia, ou ainda a absolvição sumária do acusado. Diz o 394 do CPP. O procedimento será comum ou especial. Caput, parágrafo 4º. As disposições dos artigos 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados no Código. Ou seja, senhores,
Caso o juiz tenha percebido, e aqui será possível o contraditório, porque haverá oitiva da defesa, antes mesmo do processo se iniciar. O juiz, nessa fase intermediária de admissibilidade, se perceber que houve quebra da cadeia de custódia, ou qualquer outra, se identificar qualquer outra, a existência de qualquer outra prova ilícita, o juiz sequer poderia admiti-la no processo. E se isso for descoberto só na fase de processo, por expressa determinação legal, deve haver o quê? Exclusão. Exatamente porque são consideradas ilícitas. Ou ilícitas originariamente, ou ilícitas por derivação. Beleza? Não, quem perguntou isso, não vige o princípio do indubio pro societate. Aliás, este princípio não tem sentido em um processo penal de cariz acusatório e que se pretenda constitucionalmente legitimado. Não tem sentido. Vejam, mais uma vez, eu verifico a importância da investigação preliminar aqui neste tema pelo seguinte. Primeiro, essas provas serão produzidas essencialmente na fase preliminar. São produzidas essencialmente na fase preliminar. Segundo, cabe à polícia ou à própria perícia, que faz parte da polícia, da estrutura policial, pelo menos ainda faz parte, a custódia da maioria dessas provas, elementos de prova. Terceiro, o inquérito policial servirá exatamente como um filtro processual contra acusações infundadas, contra denúncias infundadas. E é na fase de investigação preliminar, com a perspectiva que eu já mencionei, de instrumentalidade garantista, além da instrumentalidade punitiva, estruturando elementos de prova ou provas, não só que demonstrem a materialidade e os indícios de autoria, ou seja, demonstrando ou servindo de lastro probatório mínimo para a propulsão da ação penal, mas deve servir também para trazer elementos que possibilitem, por exemplo, o próprio arquivamento. Ou seja, deve possibilitar também e reunir elementos de prova que favoreçam o próprio imputado, o próprio investigado. Beleza? Tranquilo? Eu tinha mais alguma coisa para falar para vocês, mas eu acho que, em síntese, é isso. A ideia da cadeia de custódia é, portanto, de natureza eficacial, é exatamente para que tenha eficácia e legitimidade posterior, isso é importante. O delegado de polícia exerce um papel fundamental, e toda a estrutura policial, na manutenção dessa rigidez das provas, ou da cadeia de custódia das provas, para servir, finalmente, a investigação preliminar como filtro processual e possibilitar o futuro exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, na fase processual ou até mesmo na fase intermediária. Ok? Tranquilo? Vejam só, eu acabei falando de maneira mais rápida e o vinho nem acabou. A ampulheta do tempo, que era o vinho, que serviria hoje como minha ampulheta do tempo, acabou não descendo. Eu acabei... Obrigado, meu caro. Obrigado. Eu espero que tenha ficado claro. Esse é um tema ainda um pouco difícil, trabalhado de forma rebuscada pelos autores, mas o meu papel aqui, ou pelo menos é o papel que eu pretendo exercer, é de mediador ou de tradutor dessa linguagem um pouco mais pesada, um pouco mais rebuscada, de tal forma que vocês compreendam isso.
eu espero conseguir fazer isso sempre. Existem temas bem difíceis, bem complicados, e que os autores muitas vezes não têm a preocupação de traduzir isso para o ouvinte ou para o leitor, o estudante, e isso pode dificultar. Então eu quero apenas servir como esse mediador disso. Audiência de custódia eu já falei em outro momento. Hoje foi cadeia de custódia. Pessoal, eu queria aproveitar, eu não sei quantos vocês são aí, quando vocês estão ao vivo, mas eu queria aproveitar para dizer o seguinte, eu tenho recebido muitos e-mails e até mensagens no Facebook e tudo mais, com incentivos. Isso tem sido bastante legal. Eu estou há pouquíssimo tempo aqui nas redes sociais, nunca foi algo que me causou vaidade, eu nunca tive muito acesso a isso, para ser franco, nunca tive muito interesse. E alguns me perguntando se eu poderia ser coaching. Inclusive algumas pessoas aqui mesmo de São Luís. Eu queria dizer para vocês que, infelizmente, eu não disponho de tempo, pelo menos no estágio atual da minha vida, tá, por enquanto, até o final do ano, para realizar esta tarefa. Então eu peço desculpas aos que... Por isso, eu peço desculpas a vocês que me procuraram para exercer, para fazer esse papel. Eu posso e quero fazer isso aqui nas lives, toda segunda e toda quinta-feira que eu tenho trabalhado, tá ok? Especialmente nas quintas-feiras, que eu vou, em alguns momentos, falar sobre dicas de estudo e tudo mais. Mas eu não tenho condições de fazer isso pessoalmente, ou mesmo que à distância, no estágio que eu me encontro. Eu trabalho pela manhã e à tarde, o chefe está aqui, online poderia confirmar isso. Eu dou aula à noite, eu tenho um filho, um príncipe na verdade, 3 anos, Joaquim, e só fica comigo 2 fins de semana por mês, mas eu tenho que vê-lo todos os dias. Eu faço... Joaquim, exatamente. Faço todo o esforço para vê-lo todos os dias, e por isso é que eu não conseguiria fazer isso, tá certo? Bem, mas é isso. Todas as segundas-feiras eu faço uma live, que é um curso livre, de processo penal no Periscope do Saber Mais Direito, e todas as quintas-feiras aqui no meu Periscope, que é o @CleopasIsaías. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, no Facebook é Delegado Cleopas, no Instagram também Delegado Cleopas, no Periscope ainda é @CleopasIsaías, tá? Vocês encontram as minhas lives no Saber Mais Direito, estão todas gravadas lá, o curso livre de processo penal, já tem bastante coisa, e no meu Periscope vocês vão encontrar as lives aqui das quintas-feiras. Então, um forte abraço, boa noite, continuem se esforçando, tenho certeza de que o resultado será muito gratificante, tá bom? Obrigado aí pela audiência e até a próxima. Obrigado, pessoal.